Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Glória a Jesus. Aleluia, louvamos ao Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa que Deus nos dá de estarmos aqui na manhã deste dia, né? Adorando, bendizendo e enaltecendo o nome do Senhor. E quero nesse instante, com essas palavras, cumprimentar a todos na santa e bendita paz do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, irmão, irmã, amigo, amiga. Aproveito para cumprimentar o companheiro pastor Daniel Gonzalez, que nesta manhã estará ministrando a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Também cumprimento o pastor Luciano e irmã Daiane. Aleluia. Que este trabalho, que este culto seja uma bênção para a tua vida. E quero lhe convidar para você reunir a tua família e vamos juntos adorar a Deus enquanto estudamos a palavra de Deus. Estaremos estudando a 13ª lição deste segundo trimestre e última lição deste trimestre, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Portanto, meus irmãos, é um assunto importantíssimo. E falando em última lição, nós queremos avisar aos irmãos que o próximo trimestre nós vamos reestudar esta lição. Muitos irmãos não adquiriram a lição. Nós temos várias lições aqui e a CPAD, ela atendendo ao pedido de algumas igrejas, né, reeditou uma lição já de muitos anos atrás, quando fora comentada pelo pastor e missionário de saudosa memória, Eurico Bergenstein. Portanto, como nós não tivemos tempo de estudar tão bem esta lição, esse próximo trimestre nós vamos reestudá-las. Muito bem, eu quero convidá-lo para que juntos oremos a Deus. Amado Senhor, quero te agradecer e te louvar, te bendizer e te adorar, por nesta manhã estarmos aqui, na tua casa e santa presença, para louvar e bendizer o teu nome. Queira, Senhor, nesta manhã, receber a nossa adoração e o nosso louvor, também abrindo a nossa mente, para que cada um de nós compreendamos, aleluia, a tua palavra, os ensinos da tua palavra. Sê conosco e abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Este é o culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Momentos com Deus. Culto idealizado e realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade e campo eclesiástico de Pacaembu. E hoje, como já dissemos, estaremos estudando a 13ª lição deste segundo trimestre, com o título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente, baseado na carta de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6. Portanto, pegue a sua lição e vamos estudar. Não esqueça
de fazer o seu pedido de oração, se você precisa. Mande o seu pedido de oração. Nós estamos aqui anotando e ao final estaremos orando. Também não esqueça de compartilhar esse trabalho para que muitas pessoas sejam alcançadas através da mensagem do Senhor. Eu quero aqui já cumprimentar alguns irmãos que estão conosco. Cumprimento a nossa irmã Débora, o Zelim, ao irmão Márcio, também a nossa irmã Deise Camacho, glória a Deus. Quero com alegria cumprimentar nossa irmã Vanessa, ao pastor Alessio e aos seus filhos, aleluia. Também quero cumprimentar a irmã Fernanda Alves, lá em Minas Gerais, ela, o seu esposo, o Betinho, os filhos. Também a nossa irmã Cleusa Novaes Tiliac, que Deus abençoe. Quero com alegria também cumprimentar ao pastor Enoque, a sua esposa, lá na cidade de Indaiatuba. Pastor Enoque, um abraço, meu filho, que alegria. Pastor Enoque, quando nós residíamos em São Paulo, eu era casado recente e o Enoque, na época, estava namorando a atual esposa dele, E ele foi meu auxiliar numa congregação, lembra, Enoque? Chamada Curva do Cascavel. Que Deus abençoe, Enoque, que boa lembrança eu tenho de ti, tá? Sempre fico feliz por saber novas de você e sua família. Eu quero cumprimentar também nosso irmão Luciano Almeida, a irmã Michele Matsuda, irmão Adriano. Também cumprimento a nossa irmã Elaine Inácio, glória a Deus, e a sua família, a irmã Simone Guimarães e seu esposo, irmão Jânio, ao pastor José Dias, irmã Adalci, glória a Deus, irmã Adalci, nós vencemos, glória a Jesus, Jesus é maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Que alegria é tê-los conosco, adorando, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Estamos, meus irmãos, vivendo em dias de exceção, dias de limitações, mas com relação a Deus, nosso coração sempre está aberto, sempre tem espaço. Então vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidá-lo nesse instante a que juntos louvemos a Deus, cantando o hino de número 225, Sê valente. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, sê valente. Segue em marcha triunfal, sê valente. Olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz. Oh, não deixa tua cruz, sê valente, sê valente. Pelejando com Jesus, sê valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. Com o indômito valor, cheio do Consolador, sê valente. Se o maligno te enfrentar, sê valente. Lutarás sem recuar, sê valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, sê valente, sê valente. Pelejando por Jesus, sê valente. Nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor. Com o indômito valor, cheio do Consolador, sê valente. Altruísmo com poder, sê valente. Frango sem o mal temer, sê valente. Aos caídos em redor, manifesta Deus amor, e serás um vencedor, sê valente, sê valente. Pelejando por Jesus, sê valente. Nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor. Com o indômito valor, cheio do Consolador, sê valente.
Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil interromar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, vive sempre com amor, com em nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus queridos, como é bom estar servindo ao Senhor, adorando a Deus, bendizendo e enaltecendo o seu santo e poderoso nome. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos ainda cumprimentar mais alguns irmãos que estão conosco, o diácono Jander e a sua família ali em Irapuru. Deus abençoe, irmão Jander. A nossa irmã Ana Paula Miranda, que Deus abençoe, irmã Ana Paula, glória a Deus. Glória a Deus também, pastor Cícero Siqueira e irmã Aparecida Siqueira. Também temos aqui o nosso irmão Everaldo Caetano e irmã Jéssica Oliveira. Deus abençoe, meus irmãos, que alegria tê-los aqui conosco, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Meus queridos, vamos fazer a leitura do texto desta última lição, né? Lição muito importante, como todas as demais são importantes, né? Foram importantes e ainda são para o nosso ensino. A batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e 11, né? Aqui, este texto, do versículo 10 em diante, Paulo fala sobre a armadura do cristão, né? O soldado, o militar do exército ou da polícia, ele nunca vai a campo desarmado. Ele tem as armas próprias. Assim o cristão, como soldado de Cristo, precisa estar, né, com as necessárias armas para vencer na vida espiritual. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Na verdade, nós, como servos de Deus, não enxergamos a olho nu, né, como o inimigo das nossas almas está trabalhando. Mas hoje, nos dias que nós vivemos, praticamente até a olho nu já dá para ver o quanto Satanás está trabalhando, usando pessoas, ideias e tantas coisas, né? Ensinos para, na verdade, afrontar e confrontar com a igreja. Mas, por isso, o crente precisa estar armado com as armaduras de Deus. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Vamos fazer a leitura. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Portanto, é este texto bíblico que estaremos estudando, né? E a lição, ela se divide em 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, né? Primeiro subtópico, fortalecidos no poder do Senhor. Segundo subtópico, vigilantes em toda a oração e súplica. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Primeiro subtópico, as astutas ciladas do diabo. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. Terceiro, as agências das potestades do ar. Terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro subtópico, a armadura completa de Deus. Segundo, as armas indispensáveis de defesa. E terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Portanto, nós estaremos estudando e eu tenho certeza que o Espírito Santo nos proporcionará momentos agradáveis e ensino maravilhoso e importante para a nossa vida espiritual. Oremos a Deus mais uma vez e em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus. Senhor, mais uma vez oramos a Ti, suplicando a Tua bênção pelo Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Queira usar em Tuas mãos, falar de uma forma poderosa e que o Teu servo seja enriquecido e abençoado, ó Pai, usado como sempre o Senhor faz, para a glória do Teu nome e edificação da Tua igreja. Amém e amém. Com a palavra, pastor Daniel Gonçalves. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte, a você que está aqui perto, mas você que também está longe. Eu sei que tenho recebido informações que pessoas bem distantes estão assim ouvindo e participando dos cultos e também das escolas bíblicas dominicais. Fiquei sabendo esses dias, pastor, que até lá em Portugal tem chegado, né, a palavra de Deus através desse trabalho que está sendo realizado aqui pela igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Pacaembu. Como o nosso tempo é curto e nós temos que andar um pouquinho ligeiro, como já foi falado aqui, a lição de hoje, ela trata de uma batalha espiritual e as armas do crente. Quando se fala em batalha, já se pensa em guerra. Vamos para uma batalha, né? E temos estudado esse trimestre aqui o livro da carta aos Efésios, né? E eu creio que
esse estudo tem sido uma bênção gloriosa, tanto para quem ministrou a palavra, como para quem ouviu, participou desses ensinamentos. Porque o assunto, o ponto central desses ensinamentos foi a Cristo e a igreja, né? E nesse último capítulo, Paulo reserva agora para falar sobre essa guerra espiritual, né, que todo crente passa, né? Todos aqueles que confiam no Senhor Jesus, né, enfrentam essa batalha. Porque quando nós nos alistamos, como aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entramos numa batalha contra o inimigo das nossas almas. E essa batalha, ela, como nós vamos discorrer aqui na lição, ela não é uma batalha de corpo físico, mas ela é uma batalha contra as hostes espirituais da maldade, onde Satanás é o líder, né? E só que nós não podemos assim nos amedrontar com isso, porque o próprio Jesus, ele nos assegurou, né, que ele estaria conosco todos os dias, que nós enfrentaríamos problemas, mas que ele ia estar conosco. Então não é motivo, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, não fique atemorizado com o estudo que faremos hoje, mas que a tua confiança aumente, porque você sabe que Jesus está conosco. E sabemos também que ele já venceu Satanás ali na cruz do Calvário, quando ele por si próprio entregou a sua vida para morrer ali numa cruz, para nos garantir a salvação da nossa alma. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, você ouvinte da palavra de Deus, que estará nos acompanhando por alguns minutos, você tenha a certeza, as lutas vieram, estão vindo e virão até o dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui atravessando esse período, né, essa peregrinação aqui na terra, tenha certeza que o Senhor está junto de nós. A introdução aqui diz: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então aqui ele diz que para suportar, né, nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes. Não é o fato só de suportar os ataques, mas é de nós nos mantermos firmes. Em momento nenhum devemos desistir de batalhar e ceder ao inimigo. Mas nós temos que lutar, suportar os ataques e se manter firme, porque o Senhor está conosco. Aleluia. A primeira parte aqui, o primeiro tópico, fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Vocês vejam que nessa carta sempre ele menciona o crente. Eu sempre tenho falado que o crente é aquele que já passou pelo processo de aceitação a Jesus Cristo. Ele já passou pelas águas batismais. Ele agora, já cheio do Espírito Santo, ele também é participante da comunhão com a igreja, do partir do pão e do cálice. Por isso que ele diz assim, que o preparo espiritual do crente para a batalha. Você, meu amigo, que talvez não professa essa mesma fé, mas eu quero dizer para você que a oportunidade é para todos. Você pode fazê-lo ainda hoje, aleluia. Durante esta aula, você pode tomar uma decisão na sua vida e ser participante juntamente com esse povo que luta, porque o alvo é os céus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Che canta lamas.
Aleluia. Aqui fala de um preparo espiritual. Nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, né? Foi pregado um evangelho para nós, mas o nosso conhecimento era bem pequeno. Mas a palavra desceu ao nosso coração e nós entendemos que o único meio de alcançarmos a salvação é através da pessoa de Jesus Cristo. E aqui ele começa dizendo assim, fortalecidos no poder do Senhor. Em lições passadas nós estudamos que a fonte de bênçãos de Deus, ela é inesgotável. Todo o poder está com Ele, é inesgotável. Você pode tirar, e Ele nunca vai secar. Por isso que ele diz aqui para fortalecidos no poder do Senhor. E ele começa dizendo assim, a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. O próprio Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Nós não temos nada em nós, mas é a presença de Deus através do Espírito Santo da nossa vida é que nos traz esse fortalecimento, é que nos enche de coragem para continuar lutando. Você pode ver, o crente pode passar dificuldade, mas ele dá glória a Deus. O crente pode estar passando as maiores necessidades, mas ele diz, o Senhor é bom, aleluia. Então nós não temos nada de nós, mas esse fortalecimento, ele vem do Senhor, aleluia. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Como que vamos ter comunhão com Deus? Quando obedecemos a sua palavra. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós confessamos que Ele é o Filho de Deus e que entregou a sua vida para que pudéssemos ser salvos. Mas há uma necessidade da nossa obediência para mantermos esta comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus. Mas a obediência à sua palavra, ela nos coloca diante de Deus, aleluia, aleluia. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Quando não servimos a Deus, os nossos pensamentos eram mundanos. Praticar os desejos da carne, fazer tudo aquilo que é segundo o curso deste mundo. Mas quando somos renovados na nossa mente, quando entendemos a palavra de Deus, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a nossa mente ela é renovada. E é dessa forma que nós conseguimos a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Aleluia. É uma vida de santidade, uma vida separada do mundo. Não vamos fazer mais aquilo que o mundo oferece, porque o mundo está no maligno. Mas vamos fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia, né? Ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não tem outro meio de nós alcançarmos a vitória, de vencermos as lutas, de vencermos o inimigo, se não for através da renovação da nossa mente, através do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Conhecer as Escrituras, sem a devida obediência, isso não vale nada. Se nós formos fazer aí uma pesquisa, quem crê em Deus? Muitas pessoas vão dizer, você conhece Jesus? Conheço. Mas aqui está dizendo que somente conhecer as Escrituras, né,
sem a devida obediência, sem o devido temor a Deus, isso não quer dizer nada. Porque o próprio Jesus diz que nós temos que ouvir, guardar e praticar a sua palavra. E frequentar os cultos sem a genuína conversão, também isso não adianta. Eu aceitei Jesus, mas será que se converteu? Será que deixou as práticas antigas? Ou será que continua querendo andar em dois caminhos, quando a palavra de Deus que diz que é impossível você servir a dois senhores? Não são suficientes essas coisas. Não obstante, o poder de Deus está disponível para quem? Para os que são fiéis. Esse poder aqui, que nós temos que se revestir dele, ele está disponível a toda a igreja, mas aos crentes que são fiéis a ele. Não, de maneira nenhuma o poder de Deus pode estar na vida daquele que serve o mundo, que está dentro da igreja, mas ele serve o mundo. E aqui fala, né, que está disponível aos fiéis para quê? Para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. É para isso que o Senhor reveste os seus filhos, aqueles que são fiéis, porque Ele sabe que a luta contra as potestades do inferno, elas são terríveis, e que o crente sozinho ele não consegue vencer, ele não consegue superar, mas estas bênçãos, ela está disponível para aqueles que são fiéis. E se nós tivermos a nossa confiança no Senhor, nós vamos pisar nas serpentes, vamos pisar nos escorpiões e vamos vencer as forças do inimigo. Isso aqui quando fala em serpentes e escorpiões, porque são bichos peçonhentos, perigosos. E a palavra de Deus diz que nós venceremos todas essas maldades. Então é necessário de ter um preparo, porque a batalha ela é ferrenha. Nós temos que ter este preparo. E no segundo subtópico, além desse revestimento do poder de Deus, esse fortalecimento, ele também fala sobre vigilantes em toda oração e súplica. Até porque a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai. O que é um vigilante? O vigilante ele está sempre atento a tudo que acontece naquilo que está ao seu redor e que está sob a sua responsabilidade. Porque às vezes não adianta nós orarmos e não sermos vigilantes. A vigilância era tão importante como a oração. Por isso que aqui, vigilantes em toda a oração e súplica. Aleluia. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. A oração, o que é? Nada mais é do que uma conversa íntima que nós temos com Deus. É uma conversa. Ali você dobra os seus joelhos e ali você começa a conversar com o Senhor. Aleluia. Quando a nossa vida está na presença de Deus, quando somos fiéis ao Senhor, quando dobramos os nossos joelhos, começamos a falar com o Senhor, e Ele já está ouvindo as nossas súplicas. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Se dizermos que vamos vencer o inimigo com as nossas próprias forças,
nós estamos muito enganados. Mas quando nós colocamos a nossa vida em oração diante de Deus, aquela oração que fala que nós temos que orar sem cessar, né? Essa oração que você está trabalhando e você está falando: Senhor, me guarde, me livra de todo mal, Senhor. É aquela oração que você está apresentando, aqueles pedidos de oração, você se lembra de uma pessoa, de um irmão, ou de um amigo, de um parente, e você ali naquela oração, você apresenta aquele pedido. É um meio de você estar em comunhão com Deus 24 horas por dia. E aquele diz que é uma arma preciosa, né? É uma arma preciosa para vencer o maligno, né? A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino. Por que favor? A Bíblia nos fala que Jesus inaugurou o período da graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Então nós temos que clamar todos os dias por esse favor divino, né? Em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Não adianta eu dobrar os meus joelhos aqui, orar por 1 hora, 2 horas, e quando sair lá fora, quando eu me deparar com o primeiro problema, com a primeira investida de Satanás, aí, não tendo aquela perfeita renovação na mente, aí eu vou voltar às práticas antigas. A vigilância, ela é muito importante na vida do crente que almeja morar no céu. Porque sem a vigilância, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele tem que estar atento, porque eu sempre falo, pastor, dá uma impressão que Satanás vai chegar tudo de vermelho, né? Com a lança. Não. Às vezes eles vêm nas coisas mais simples que você possa imaginar. Por uma palavra que alguém te fala, por um convite que é feito. Quando estamos falando aqui de vencer esta batalha, não pensa que ele vai vir como um monstro diante de você, diante de mim, diante da igreja, diante de nós. Mas ele vem com sutileza, alguém que você muito ama. E às vezes dali pode brotar alguma coisa que o inimigo está preparando uma cilada. Por isso que aqui, o comentarista dessa lição aqui, comentando essa carta aos Efésios, ele fala da vigilância, né? Aqui fala em súplicas, né? Pedir com insistência. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Nós não podemos nos cansar de pedir a Deus, para que Ele revista-nos da sua glória, do seu poder, da sua sabedoria, para termos a nossa mente realmente transformadas, para vencermos todo esse mal que vem assolando, está assolando o momento com mais veemência, e coisas ainda piores, segundo a palavra de Deus, virão até o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, né? Portanto, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Antes de passarmos para o segundo tópico, eu quero dizer para você, igreja do Senhor, não há um momento mais, assim, que a igreja está atravessando.
em que nós temos que tomar o maior cuidado. Esse afastamento, a falta de presença nos cultos, tudo isso facilita para que venhamos esquecer de algumas coisas. Por isso sempre estarei enaltecendo, pastor, o trabalho que está sendo feito, não só aqui, mas as demais igrejas do nosso campo e de outras denominações, para levar o alimento que é a palavra de Deus, para que você não venha ficar fraco e ceder às tentações do inimigo. Glória a Deus. Segunda parte, conhecendo o campo da batalha espiritual. Primeiro nós falamos aqui do preparo espiritual. Agora nós temos que conhecer o campo da batalha espiritual. Quando eu servi o exército, que era uma unidade, o tiro de guerra, o sargento explicava que a gente tinha que conhecer o terreno onde a gente estava pisando. As guerras naquele tempo era bem diferente dessas guerras de hoje, né? Naquele tempo se fala em campo minado, né, pastor Luciano? Onde o inimigo ponhava as bombas e o exército, o inimigo passava e explodia, né? E aqui fala de conhecendo o campo da batalha espiritual. Isso aqui, na vida espiritual, nós temos que conhecer, saber onde nós estamos pisando. Às vezes tem bombas enterradas e nós não estamos vendo. E elas podem explodir e nos ferir e nos matar, espiritualmente falando, né? Aqui ele começa dizendo assim: as astutas ciladas do diabo, né? A expressão ciladas do diabo, que está lá no verso 6:11 da leitura bíblica em classe, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. As astutas ciladas são essas armadilhas, aquilo que eu falei. No mundo físico, se mina um campo com bombas, para quando o exército inimigo for passar por ali, aquelas bombas vão explodindo e vai eliminando aquele exército. Mas no campo espiritual também, ele arma, tem essas armadilhas, articuladas, né, perversamente pelo reino das trevas. E quem que é o líder desse reino, né? Ele é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador, né? Lá em 1 Pedro 5:8, né, está falando assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, vendo quem ele pode tragar. Porque ao redor de nós, aqueles que são fiéis, está o anjo do Senhor. Então Satanás, ele anda ao derredor, quer dizer, uma distância. Só que ele anda observando a vida do crente, ver onde tem uma brecha, onde que tem uma falha, para que ele possa ali penetrar e destruir o servo e a serva de Deus, né? Ele, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços, e não poucos. Por se você quiser estar protegido, fica ali no centro da vontade de Deus, e os anjos do Senhor, aleluia, vão estar acampados ao seu redor, e o maligno não terá forças para te tocar. É dessa forma que nós vamos vencer, aleluia. Ele fala que ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. Com o propósito de destruir a igreja. Quando Cristo inaugurou a igreja na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, Satanás colocou um propósito: vou destruir a igreja. Mas o que nos alegra é que, numa conversa que ele tem com Pedro, ele fala: olha Pedro, sob esta pedra, ele falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ele sabe disso, mas ele não deixa de tentar, né? Aqui fala que algumas de suas astúcias, nós não vamos poder falar sobre todas, né? Primeiro, ele fala em confundir a mente com a verdade. Está lá em Gênesis 3, 4 e 5. Ali fala sobre a tentação de Eva. Quando Deus passa uma ordem com a verdade para ela: olha, de tudo vocês comam, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, dessa você não come, porque se vocês comer, vocês certamente morrerão. Mas aí vem a serpente, aleluia, que é Satanás, e fala que nada, Eva, isso é conversa. Isso é conversa. Você sabe por que ele falou isso para você? É porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ficar inteligente, você vai abrir a sua mente, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a ele, você vai ser igual a ele. Por isso que ele está falando para você. Aleluia. Então aqui ele está, confundir a mentira com a verdade. Veio com a mentira tentando aniquilar uma verdade que Deus tinha deixado como regra ali para eles. Mas o 2 diz assim: deturbar as escrituras. Deturbar as escrituras. Está lá em Mateus 4 e 6. É onde fala sobre a tentação de Jesus. No episódio em que ele transporta, o verso 5, ele transporta para a cidade santa, coloca Jesus lá no pináculo do templo, quer dizer, no ponto mais alto do templo, e agora ele lança um desafio: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Não está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, te acolherá pela mão e vai te guardar para que você nunca tropece com o teu pé em pedra. Mas aí Jesus vem com a verdade. Mas também está escrito: não tentarás o teu Deus. Aleluia. Então vocês vejam que são ciladas que o inimigo usa. Se ele usou, teve essa ousadia de tentar o próprio Filho de Deus, quanto mais a nós, pecadores, remidos, nós somos frágeis. Ele conhece a nossa fragilidade como ser humano. E muitas outras ciladas aqui, dissimular, induzir a dissimulação. Está lá, você pode anotar, depois você lê. Está lá em Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14. A quarta, fazer falsos sinais. Está lá em 2 Tessalonicenses 2 e 9. Fazer acusações. Está lá em Apocalipse 12 e 10. Acusações nós podemos tomar também por referência a passagem de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus e fala: tem visto o meu servo Jó, lá na face da terra, homem temente a mim? Ele já lança uma acusação: é temente porque o Senhor encheu ele de bens. Começa a acusar, e também semear incredulidade, promover ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses 3 e 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui deu para você ter uma ideia, podemos entender quantas são as armaduras, quantas são as ciladas, quantos são os laços, quanta coisa que o inimigo prepara para destruir aqueles que querem servir a Deus. Mas aqui no segundo subtópico ele diz: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito
não é contra a carne e sangue. Isso aqui não se fala de uma luta travada entre pessoas, né? Mas fala de uma luta, né? Não se trata de uma luta do ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Como o pastor bem falou, aos olhos humanos nós não podemos ver, enxergar a batalha que está sendo travada dia após dia nessa esfera aqui que fala no reino das trevas das regiões celestiais. Mas existe uma luta constante do inimigo tentando destruir a igreja. O objetivo dele é a igreja. Porque aquele que não está vivendo segundo a vontade de Deus, ele não se preocupa, porque ele já está fazendo a sua vontade. Mas a preocupação é destruir a igreja do Senhor. Aleluia. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Está lá em 1 João 5:19. Diz que o Deus desse século, né? Ele cega o entendimento das pessoas. Que eles ouvindo, não conseguem entender. Vendo, eles não conseguem enxergar. Ele cega o entendimento. Por isso que há necessidade de nós nos revestirmos desse poder, para nos defender das investidas de Satanás, mas também para termos força, para lutar, para levar a palavra de Deus, para resgatar as almas para o reino de Deus, né? Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva, a igreja. Ele pode atacar o crente individualmente e pode atacar a igreja de uma forma coletiva. O fato é que essa batalha ela é travada todos os dias, 24 horas. Não tem férias, não tem dia de descanso, não tem nada. É uma batalha que ele tem travado desde que a igreja foi inaugurada ali na cruz do Calvário. Aleluia. O fato é que nós, como servos de Deus, nós temos que enfrentar com coragem. Não fugir, não se atemorizar, como eu já disse no começo, mas enfrentar ele com o poder de Deus. Aleluia. E aqui o terceiro fala: as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Isso que é qualificado, né? A marcha contra a igreja. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Eu queria dizer aqui, olha, tem muitas pessoas, até crentes, que subestimam, né, pastor? Subestimam o poder de Satanás. Acha que isso não é nada. Mas eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Então vocês vejam aí que é uma estratégia muito bem montada aí. Não é algo feito de qualquer jeito, não. E eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal.
É por isso que aqui no primeiro tópico fala do revestimento, do preparo que nós temos que ter. Nós não estamos lutando com qualquer coisinha, não. Eu disse que não é para nós temermos a Ele, mas é para nós nos prepararmos para enfrentar, porque é uma estratégia bem montada, é uma estratégia para destruir a igreja. Embora ele saiba que não consegue, mas ele vai lutar até o fim. E muitos desapercebidos vão caindo nos laços dele. Mas oxalá que nesta manhã você possa pensar de uma forma diferente, parar de cochear em dois caminhos, em dois pensamentos, e firmar na verdadeira palavra de Deus, buscar poder de Deus para a sua vida, para você poder vencer toda esta maldade, né? Eles são astutos, são cheios de cintilezas e maquinam a queda da igreja. A estratégia que vem lá de Satanás é para destruir a igreja do Senhor. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer. Não é só não temer, não é só não lutar, mas é vencer o inimigo, né? Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Jesus Cristo está sobre todas as coisas. Tudo está sujeito à sua mão, ao seu poder, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui rapidinho para a terceira parte, né? Agora nós vamos falamos do revestimento, falamos de conhecer o terreno onde nós estamos pisando. Agora nós vamos falar sobre as armaduras, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Aqui fala da armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Aqui ele vai comparar o que é um soldado que luta numa batalha física e o soldado crente que luta numa batalha espiritual, né? E aqui diz a expressão toda a armadura, né? Traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Nós sabemos que o soldado, quando vai para a luta, ele usa todas as suas armas. É granada enfiada aqui no seu cinturão, é uma metralhadora, é um fuzil, uma baioneta. Ele se aparata de tudo aquilo que é necessário para vencer o inimigo. E aqui a palavra que ele fala aqui, né? Armadura. É dessa forma que o crente também tem que se apresentar diante do inimigo, né? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas para tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do mal. Essa arma é o poder de Deus na vida do crente. Quando o crente é revestido do poder de Deus, não tem demônio que resiste ele. Nós temos uma passagem bíblica, né? Quando os discípulos lá não conseguiram, né, expulsar aquele demônio, e Jesus chega e falou: geração incrédula, aleluia, até quando eu vou ter que estar junto com vocês? Vocês não sabem que essa caça de demônio só se expulsa com jejum e oração. Vamos usar um termo bem clássico aqui, não vamos de cara limpa não, porque passaremos vergonha, mas vamos revestir o poder de Deus, vamos viver na obediência, aleluia. Porque o crente que vive em obediência, que é fiel a Deus, Satanás tem medo dele, não do crente, mas daquele que está com o crente, aleluia. Aqui fala sobre as armas indispensáveis de defesa. Até agora falou de revestimento, agora fala das armas de defesa.
Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para a mobilidade do soldado que combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Mobilidade. Às vezes nós temos que, o que é mobilidade? Vocês têm que estar livres, o soldado tem que usar as armaduras dele, mas ele não pode ficar preso àquilo lá. E às vezes, muitos colocam tantas coisas, além daquilo que é necessário, dentro da palavra de Deus, que às vezes ele fica imóvel. Ele fica imóvel. Nós temos que ficar com a palavra, unicamente com a palavra, nem além e nem aquém daquilo que está escrito, né? Mobilidade, você tem que ter liberdade para falar, aleluia. Porque diz que, segundo os Coríntios 13:8, diz que, porque nada podemos, né? Nada podemos contra a verdade, senão com a verdade. Quando vamos com a verdade, temos a certeza que vamos vencer, aleluia. Vestir a couraça da justiça, trata-se de uma malha impermeável. Vamos assim, resumir aqui, hoje um colete à prova de balas, né? Que há para proteger os órgãos vitais, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha, né? Vestindo a couraça, quer dizer, nós temos que estar protegidos, né? Para que não venhamos ser atingidos, né? As investidas de Satanás, né? Aqui fala sobre a justiça. Quando somos justificados por Jesus Cristo, nós podemos receber esse colete de proteção, que protege a nossa vida contra as investidas de Satanás. Aqui fala calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, né? Confeccionada em couro, é uma bota, né? Tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Às vezes, quando não temos muito conhecimento, às vezes começamos a escorregar. Mas aqui fala porque nós temos que usar uma bota de cravos, que ela fixa no chão e você não escorrega. Às vezes não temos conhecimento e quando alguém nos aperta, aí ficamos sem palavras. E a situação se torna difícil para vencer o inimigo. Mas aqui diz, calçados os pés na preparação. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O que é escudo? Porque o soldado romano usava um escudo feito de madeira e couro, que ele segurava com a mão, e uma espada, que era para se defender, né? Contra os dardos inflamáveis. Então, quando o soldado inimigo jogava aquele material incandescente sobre eles, eles se defendiam com aquele escudo, né? Que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Quando você tem o escudo na sua frente, né? Você consegue se defender de todas as investidas de Satanás. E também fala do capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção da cabeça. Isso no campo físico. Refere-se à certeza da salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nós temos que ter certeza, se Jesus voltar agora, nós subiremos com Ele. Então, este é o preparo que nós temos que ter para vencermos o inimigo. Já recebemos em Cristo a convicção da plena salvação do último dia.
Por que ele fala do último dia? Porque até na véspera, ou até horas, minutos antes de que antecede a volta de Jesus Cristo, podemos perder a salvação. Por isso que ele frisa bem aqui, né? Que já recebemos em Cristo a convicção da plena salvação no último dia. O dia que soar a trombeta, né? Podemos ver ali em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9, né? Ter por capacete a esperança da salvação. Deus não nos destinou para a sua ira, mas Ele nos destinou a toda a humanidade, porque Jesus morreu por todos. Aleluia. Imprescindível arma ofensiva. Até agora falou de armas, né? Agora ele vai falar de uma arma para a sua defesa. Finalmente, a espada do Espírito. O que quer dizer a espada do Espírito? É a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é mochaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. Agora você está aí de frente a frente com Satanás, né? Enfrentando, enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Dia após dia, o inimigo nos desafia. Dia após dia, ele está lançando as suas setas malignas para tentar nos destruir. Mas você, com a espada do Espírito, que é a palavra. Quantas pessoas já tentaram afrontar você? E você pega a Bíblia, e com a palavra de Deus, você para aquele furor, você apazigua aquela situação, porque a palavra é a verdade, né? É a espada do Espírito, identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é penetrante como espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, está apta a discernir as intenções, os pensamentos e a intenção do nosso coração, né? Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Resistir às ciladas, como derrubar as fortalezas. Por isso, se alguém vier te afrontar, se alguém vier tentar te destruir, use a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Use a palavra de Deus, use a verdade, e você vai destruir as fortalezas do inferno. E com certeza, pode resgatar uma alma para o reino do céu. O tempo já se foi. Deus abençoe a todos. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar a falar com você. Essa lição é uma lição bem complexa. Às vezes não conseguimos expressar tudo, porque o tempo é curto. Mas eu tenho certeza que aquilo que não conseguimos fazer aqui, Deus, através do Espírito Santo, vai continuar a falar com você. Amém. Pastor Luciano, né, agora estará passando os pedidos, né, de oração, né? Glória a Deus pelo ensino maravilhoso da palavra do Senhor. Antes do pastor Luciano ler aqui os pedidos de orações, eu ainda quero cumprimentar aqui irmã Silvia, irmão Paulo Cardoso, irmã Lucilene, irmão Aparecido e a Isabela, o pastor Alessio e a família. Cumprimento também a nossa irmã Deusira, lá em São José do Rio Preto. Glória a Deus. Também a nossa irmã Silvana Magalhães, que Deus abençoe a irmã Silvana, a sua família, seu esposo Ricardo, os filhos.
Também a irmã Marlene Chagas, né? E seu esposo, irmão José Luiz, lá em Cândido Mota. Quero com alegria cumprimentar a nossa irmã Cida Góes. Que Deus abençoe a irmã Cida. Que Deus abençoe a irmã, o Jean, a Geisa e toda a família. Glória a Deus. Quero também cumprimentar aqui o presbítero Caetano Silva, que sempre está fazendo aquela retransmissão através da Rádio Gospel Príncipe da Paz. Que Deus abençoe o presbítero Caetano e a sua família. Também cumprimento, aleluia, aqui outros irmãos, irmã Marisa Aguiar e a sua família, Deus abençoe. A nossa irmã Maria Knebel, né? Que Deus abençoe, irmã Maria. Ao nosso companheiro, irmão em Cristo, irmão Sérgio Prieto, né, irmão Sérgio, que Deus abençoe, pai do pastor Luciano, glória a Jesus. Também nós queremos cumprimentar aqui ainda alguns irmãos, né, esses são os irmãos que estão conosco, Deus abençoe. Vamos então para a leitura dos pedidos de orações e estaremos orando por você e com você. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, ao pastor Ananias, ao pastor Daniel Gonzalez, que nos trouxe esse tão maravilhoso ensinamento bíblico. Hoje nós tivemos uma exceção, não tivemos aqui nenhum pedido de oração mencionado no nosso Facebook, mas temos aqueles por quem já estamos orando há algum tempo. Vamos continuar orando pelo pastor Jonas de Brito, que já está de alta, está bem melhor, porém ainda carece das nossas orações. Vamos orar pela Ruth, irmã da nossa irmã Lourdes. Vamos também estar orando pela irmã Sônia, nossa irmã aqui da sede. Também a irmã Lourdes, aqui também da sede. Vamos orar por aqueles que estão na condição de risco, os mais idosos, especialmente aqueles que estão aí há muito tempo aquarentenados e desejam estar conosco no culto, porém, devido a esta pandemia, não podem estar. Vamos orar pelos que estão nos trabalhos essenciais, catalogados como trabalhos essenciais, que é o da saúde, da segurança, e aqueles que são atendentes de caixas e também frentistas de postos. Enfim, vamos orar uns pelos outros e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Também peço oração por mim, por minha esposa, para que Deus continue nos abençoando e nos dando cada dia mais sua direção. Vamos orar? Tem algum pedido? Vamos orar pelo pastor Rubens Ciro, ali de Cuiabá. Também vamos orar por nossa nação. Nosso pastor pede oração por ele e por sua querida esposa, nossa irmã Lourdes. Vamos orar também pelo pastor Eli Martins, que é pastor do nosso irmão Luciano, que sempre está pedindo oração por ele. E também pelo pastor Alberto Rezende, que aqui alguns dias atrás fora pedido oração em favor de sua saúde e de sua esposa. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós enaltecemos ao Teu nome pelo privilégio de podermos estar na Tua casa e ouvirmos a Tua palavra e por ela sermos ensinados. Continue abençoando Teu servo pastor Daniel, que nos trouxe, Senhor, este ensino tão maravilhoso, bem como a sua esposa, a irmã Terezinha. Dá a eles vitória, saúde e paz. Deus Santo, cada pedido de oração aqui mencionado, peço que a Tua boa mão alcance aos Teus filhos, para dar, Senhor, a Tua bênção, saúde e também, Senhor, aprovisionar os Teus servos. Peço, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa nação. Meu Senhor amado, este mundo que está passando por este mal, pedimos que a Tua boa mão seja estendida para pôr um basta, usando, Senhor, as mãos daqueles que têm competência para criar até mesmo vacinas, soluções e livrando os Teus servos de todo o mal. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, o nosso campo de trabalho e peço, Senhor, especialmente pela vida do nosso pastor que representa este campo e toda a sua família. Ó Deus, dá-nos à noite um culto maravilhoso, em continuidade
eternidade. Senhor, em tua presença estamos aqui para louvá-lo. Deus Santo, continue, Senhor, conosco, dando vitória em cada lar, cada família que conosco está participando, interagindo, que a tua boa mão possa também abençoá-los de forma especial. Assim nós oramos e já agradecemos pelos méritos de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, estamos agradecidos ao Senhor por esses momentos passados aqui na adoração e ministração da palavra de Deus. Meu muito obrigado ao pastor Daniel, que Deus abençoe, pastor. Meu muito obrigado ao pastor Luciano e irmã Daiane, que Deus abençoe. Minha gratidão a você, irmão e irmã, que sempre está conosco adorando a Deus. E a nossa mais profunda gratidão ao Deus de quem somos e a quem servimos. Glória a Jesus. Logo mais, às 8 da noite, estaremos aqui para mais um grande culto de louvor a Deus, né? E eu convido a você, a sua família, para estar conosco. Não esqueça, né? No próximo domingo, nós estaremos voltando a estudar esta mesma lição, certo? Quer dizer, a lição desse trimestre, não a mesma lição, porque teríamos que estudar a lição de hoje, mas recomeçaremos no terceiro trimestre, estudando a lição desse trimestre, porque a própria Assembleia, a própria CPAD, ela está reeditando uma lição, né, um trimestre que foi ensinado na época pelo pastor e missionário Eurico Bergest, coisa de muitos anos. Não tenha dúvida que é importante, mas é uma reedição, não é uma lição nova, né? E será comentada esta lição já pelo pastor Elinaldo Renovato. Mas como nós estamos com essa deficiência de cultos presenciais, então vamos voltar a estudar, porque isso também é uma proposta da própria CPAD. Eu recebi a ligação de um dos funcionários da CPAD em São Paulo, nos falando sobre isto, que a maioria das igrejas não vão querer uma lição nova, mas vão reestudar esta lição, e eu tenho certeza que nós vamos aprender mais e mais. Portanto, assim, que Deus abençoe, que Deus dê vitória a cada um, a nossa gratidão a você que esteve conosco, que o Senhor abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.